Beatriz, e gostaria que a doutora Laura Beatriz se apresentasse, né? Doutora, pode falar do seu escritório, onde ele fica. Bom dia. Primeiramente, meu nome é Laura Beatriz, eu sou advogada desde 2015 e também aqui no Brasil sou registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, lógico, e em Portugal também na Ordem de Advogados de Portugal. E então eu tenho bastante experiência nessa área. Eu tenho um escritório aqui em Santos que fica atrás do Fórum, né, de Santos, ali na Ademar de Figueiredo Lira, número 43, sala 74, juntamente com outros advogados, né, mas somente eu que trabalho nessa área. Laura, posso te chamar de Laura? Com certeza, fica à vontade. Laura, o que mudou? Existe uma demanda muito grande sobre cidadania portuguesa, né? Parece que está em alta. Não é moda, eu acredito que seja um escape das pessoas e uma grande oportunidade, né? O que mudou na lei? Como era e o que é hoje? O que facilitou? Hoje, por conta, muitas vezes do nosso governo, da falta de segurança, tudo isso tem feito com que essa demanda esteja crescendo cada vez mais, né? O que mudou, por exemplo, quem é casado há mais de 3 anos, antes deveria comprovar um laço efetivo de ligação com o português. Quem era casado tinha que ter um filho em comum com esse português. Agora, não precisa mais desse filho, né? Quem é casado, bem como união estável, então não precisa desse filho. Apenas ser casado 3 anos ou conviver maritalmente esses 3 anos, né? Lógico, é importante dizer aqui que quem tem a união estável tem que ser reconhecida essa união lá em Portugal, ou seja, tem que entrar com ação. Agora, quem é casado, sou casado, posso dar entrada se tiver 3 anos. Excelente, tá? Que mais que mudou? Os netos de portugueses antes tinham que apresentar esse laço efetivo de ligação com a comunidade. Então, esse laço, o que seria? Comprar um imóvel lá, ter um aluguel, morar legalmente, ter um aluguel lá, ter idas e vindas de Portugal ao Brasil várias vezes no ano. Então, tudo isso dificultava para os netos alcançarem essa nacionalidade. Com a lei que foi sancionada em 2020, isso facilitou. Ou seja, quem é neto de português, basta. Quais são os laços, para a gente que é brasileiro, quais são os laços efetivos que tem que ser comprovado? Não ter crime transitado em julgado, mas que seja crime lá, porque tem crimes aqui e tem crimes diferentes lá. Né? Que mais? Tem que falar a língua portuguesa. Pra gente isso daí não é muito problema. A gente tira de letra, né? Então, esses são atualmente os laços efetivos que os netos de portugueses têm que ter, né? Que mais? Agora, quem reside lá em Portugal, os filhos de imigrantes, já até 1 ano já pode tirar nacionalidade, entre outras formas, né? Poxa, então, assim, facilitou bastante para as pessoas, por isso essa demanda de pessoas... Exatamente, facilitou muito, porque muitas pessoas que são netos de portugueses, são idosos, não conseguiam tirar a nacionalidade, porque não dá para ir e vir, não tem condições de comprar um imóvel lá, não tem condições de ir morar lá. Então, essa forma, o governo português quis realmente facilitar para os imigrantes, né? Facilitar para aqueles que têm direito à nacionalidade. Sim, doutora, você também tocou no assunto das pessoas que são, nós falamos amigadas, né, aqui no Brasil, amigadas, a pessoa que comprova mais de 3 anos que ela está amigada, ela consegue, de repente, solicitar essa nacionalidade? Se ela for casada com português e entrar com ação lá em Portugal, consegue sim. Tem que comprovar que tem pelo menos 3 anos, vive união estável, comprovando isso lá no território português, tem total direito também.
Ah, bem interessante. E hoje quem pode solicitar a nacionalidade portuguesa? Quem são as pessoas que podem? Pode solicitar qualquer pessoa. É um serviço, como eu sempre falo, é um serviço administrativo. Mas, às vezes, por exemplo, se a Raquel for solicitar, pode sentir alguma dificuldade em solicitar isso, porque não sabe toda a documentação, não sabe onde ir, o que fazer. Às vezes, por exemplo, tem clientes nossos que os avós são de 1800 e tal, e tem que ir num arquivo distrital, e tem que procurar, e tem que pesquisar, e é difícil. Então, quem pode, aqui no Brasil, alguém que tem relação com Portugal, por exemplo, eu tenho um escritório em Aveiro, localizado em Estarreja, né? Em Portugal. Em Portugal, isso. E, então, isso facilita. A gente encaminha para o escritório dá entrada, tudo direitinho. A gente já sabe, já tem experiência nisso. Então, é importante alguém que tem experiência, né? Com certeza. E aí você me pergunta, mas eu posso entrar pelo consulado? Pode, mas o tempo é muito maior que se leva, porque a quantidade de processos é muito grande. Por quê? As pessoas estão cada dia mais querendo um refúgio, uma saída. Com certeza. Então, ingressando com esse procedimento em Portugal, é muito mais rápido, muito mais ágil. Então, isso facilita bastante. E lá em Portugal também tem os solicitadores, que é aquelas pessoas que têm um pouquinho diferente de advogados. Solicitadores são, essa profissão não tem no Brasil, são aqueles que são bacharéis em direito, mas não prestaram a prova da ordem. Então, essas pessoas também podem fazer esse ingressar com a nacionalidade, né? Interessante. E, doutora, o que precisa para o que a gente deve analisar num profissional? Quem são as pessoas habilitadas a fazerem aqui do Brasil para Portugal esse trabalho? Olha, esse trabalho precisa de experiência, porque é minucioso, não é tão fácil, é um pouquinho complicado você encontrar assentos de nascimento, certidões de nascimento de pessoas muito antigas, né, um pouquinho mais velhas, de 1700, que tem algumas, de 1798, 1800, pra gente é surreal, né, mas existe sim, às vezes uma bisavó viva que é tirada avó e etc., mas então é um trabalho um pouquinho complicado, não é tão simples. Tem que estar com um procedimento redondinho para que seja aceito na conservatória lá de Portugal. Se tiver alguma coisinha errada, de repente, pode ser negado? Pode ser negado. Se tiver alguma fraude, alguma invenção, óbvio, né? Como teve, cada vez mais apertou por causa das fraudes. Então tem que ser aquele processo redondinho que não falte nada para que não seja negado, né? E aí tentar novamente. Se for redondinho, por exemplo, nacionalidade de filho para pai leva em torno de 6 meses. Lógico, leva em conta a pandemia, se tiver pandemia, fechar os locais. Então, tudo isso leva em conta também. Mas em torno de 6 meses a 1 ano, se tira uma nacionalidade, né? Consegue. Isso. E uma pessoa que não é neta, não tem nenhum parentesco, nenhuma ligação genética com o português. Ela é só uma pessoa que, eu quero tirar a cidadania portuguesa. Ela consegue? Então, tem a possibilidade, sim. Você aí que tem um desejo de ser português ou um europeu, tem possibilidade, sim. Tem muitas regras, e uma delas é você estar morando legalmente em Portugal, você está um período de 5 anos para mais em Portugal, tudo trabalhando, né, vivendo tudo direitinho, regularmente. Então tem possibilidade sim, se seu filho nascer em Portugal também, tem possibilidade, então tem diversas possibilidades de adquirir. Tá? Então não é só ter raízes portuguesas. Mas aí a pessoa, assim, por exemplo, ela para entrar em Portugal, ela não sabe por onde começar, né? Ela não sabe por onde começar. Então ela vai para Portugal, mas ela vai com visto de turista. Existe essa diferença? Visto de turista, visto de trabalho? Como é que ela conseguiria? Então, a primeira dica que eu dou, quem vai para Portugal, consulte, né, um especialista, consulte um advogado, né, algo assim,
porque ele tem mais experiência, já passou por isso, então sabe o caminho das pedras, como posso dizer, né? Então, o que eu indico? Primeira coisa, nós brasileiros, nós temos acordo com Portugal. E temos o direito de ficar 3 meses com visto de turista. Não precisa tirar, ir no consulado, tirar, não. Você apenas com o seu passaporte, você tem que comprovar que você vai apenas viajar, né? E dá sim para conseguir escapar do serviço de estrangeiro e fronteiras, mas você tem que tudo regular. Ter uma boa condições para se sustentar lá, ir com passagem de volta, tem várias formas que ir com seguro-saúde, tudo isso é possível sim. Portugal exige seguro-saúde para poder entrar lá? Sim, existe um acordo entre Brasil e Portugal, né? O serviço de saúde de ambos, eles entram em contato e você tem direito sim de utilizar a saúde lá. Quem é adulto, por exemplo, de 18 até 60 anos, você utiliza a saúde, tem que pagar uma taxinha, né? Mas menores de idade é gratuito e idoso também é gratuito. Então, mas você precisa tirar esse seguro-saúde, né? Mas não existe SUS em Portugal. Não é? Eu quero fazer uma consulta que nem aqui. Eu preciso de alguma coisa, eu vou marcar, vou lá no postinho, não tem isso. Então, lá tem como pode dizer, o médico da família, né? Que ele te acompanha pro resto da vida, né? Então, a médica da saúde você passa, aí você paga 5 euros e você... ela te passa um monte de exame, você vai lá e paga. Não é SUS completo. É SUS apenas, por exemplo, poderíamos dizer, para crianças até 18 anos e depois para os idosos, né? Você ganha medicamento, é bem estruturado, podemos dizer assim. Muito bom. Bem, nós vamos sair rapidamente para o nosso intervalo e nós já voltaremos. Você continue aí conosco no Manhã de Notícias. Nova FM 87.9. Agora, a Rádio Nova FM e a Igreja Batista Peniel juntas estão lançando um aplicativo para deixar você ainda mais conectado. Baixe agora mesmo no seu celular. É só digitar Igreja Peniel na Play Store ou Apple Store e instalar no seu celular. Tem acesso às notícias, aos cultos ao vivo e ouça também a Rádio Nova FM de qualquer lugar do mundo. É você ainda mais conectado com Deus. Nova FM. Apoio. A educação é a base para a formação do seu filho. O Colégio Lobato tem educação para crianças, do jardim ao ensino fundamental 2, educação cristã, informática, iniciação musical e inglês, salas climatizadas e ampla estrutura para o seu filho. Agende uma visita pelo telefone 3469-2843, Avenida Pércio de Queiroz Filho, 614, em São Vicente. Colégio Lobato, formando líderes. Você quer comprar, alugar ou vender um imóvel? É só chamar quem entende do negócio. Fala aí, corretor. Olá, pessoal. Edson Lima Imóveis. Atendimento em toda a Baixada Santista e no canal Edson Lima Imóveis no YouTube você confere detalhes dos imóveis que estão à venda e de empreendimentos que estão sendo construídos. Entre em contato pelo WhatsApp 13 98806 8776. Assista o canal Edson Lima Imóveis no YouTube, Facebook e no Instagram @EdsonLima_Imóveis, porque cada cliente é pra sempre. A Uniótica agora é Daniótica. Sempre com os melhores preços, qualidade e aquele atendimento diferenciado com profissionais qualificados para atender você com todo carinho e respeito. Na compra de seus óculos, diga que ouviu esse comercial na Nova FM e ganhe um lindo óculos solar. Ah, e se você precisar de um oftalmologista, a Daniótica tem clínicas médicas para atender você. Endereço: Rua Frei Gaspar, 851. Telefone 13-3326-8020. Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 13-98853-9894. Daniótica, além do que seus olhos podem ver. Recanto Peniel, um lugar de ar puro no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa,
pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13 3469 8063 ou 13 3469 1129 e faça a sua reserva. Instituto Projeto Neymar Júnior, inaugurado em dezembro de 2014, atende atualmente milhares de crianças e jovens com idades entre 7 e 17 anos, impactando mais de 10 mil pessoas. O projeto é mantido com recursos próprios, doações e parcerias com iniciativa privada. As diversas atividades pedagógicas, esportivas, culturais e de saúde preventiva acontecem em um complexo de 8.400 metros quadrados, em área cedida pela Prefeitura da cidade. Instituto Projeto Neymar Júnior. Mais informações, acesse www.institutoneymarjr.org.br ou ligue 13 3476 1111. Já pensou em fazer um ensaio fotográfico só seu? Ou um clipe, uma filmagem com imagens feitas com drones? Com o Vini Santos Fotos você pode. Fotografias para casamento, festa de debutante, aniversário infantil ou ensaio pré-wedding. Contrate já o seu serviço fotográfico pelo WhatsApp 13 97 421 3346. Diga que ouviu esse comercial na Nova FM e ganhe um quadro com a melhor foto escolhida por você. Vini Santos Fotos. O seu sonho precisa ser perfeito. Esta é a ZYU 752 Nova FM 87.9 ou pela internet novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Neste momento, 8h32, nós estamos voltando aqui com o nosso Manhã de Notícias. Nós estamos conversando com a doutora Laura Beatriz Esteves, ela que também trabalha com consultoria de nacionalidade portuguesa, fazendo essa transitação. Ela trabalha com outras coisas também, além de advocacia, né, Laura? Olha, eu dou prioridade, lógico, a gente tem que ser especialista em alguma coisa na vida, né? Eu sou especialista em nacionalidade, mas também eu faço bastante divórcios entre brasileiros e portugueses, porque desculpa entrar nesse assunto, quando você casa com um português, você tem que casar no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Não vou falar de outros países, estamos aqui. Você tem que casar no Brasil e depois fazer a transcrição em Portugal. Quando você se separa, se você estiver no Brasil, você tem que fazer a separação em Portugal. Se você estiver em Portugal e se separa lá, você também tem que fazer a separação no Brasil. E ambos são procedimentos fundamentais se você quiser ter um novo relacionamento, casar novamente, né? Não tem como casar novamente se não fizer o divórcio nos dois países. Isso é importante dizer. Interessante. Doutora, a pessoa que se divorcia, ela tem a nacionalidade portuguesa. E ela se divorcia e resolve casar com outra pessoa. Esse segundo cônjuge, ele tem direito à nacionalidade? O segundo cônjuge tem total direito se tiver 3 anos de casamento no mínimo, né? É o que a lei determina. Então, você pode casar quantas vezes você quiser, lembrando, se você é português já, você tem que separar no Brasil e em Portugal. Mas seu novo cônjuge, né, ou que vive união estável, também tem direito, após os 3 anos, no mínimo, de relacionamento, de casamento e etc. E quando que perde o direito de ter a nacionalidade? Existe isso? Perde o direito de ter nacionalidade porque divorciou, porque separou? Uma vez conquistada a nacionalidade, finalizou o procedimento, você já tem o seu assento de nascimento, tudo direitinho, não tem perda. Só se você dizer... A ir no país, né, ir na conservatória e falar, eu não quero mais ser português. Aí tem direito sim, mas é a única forma. Se você quiser, mesmo separado, continuar sendo português, você tem total direito, tá? Sim, eu escutei dizer uma vez que
Portugal só aceitava o primeiro casamento. Isso então não é verdade. Isso Não, isso não é verdade. A lei da nacionalidade é clara. Você tem que ser apenas casada por 3 anos, no mínimo. Não precisa nem ter filhos no relacionamento mais, né? A nova lei de 2020 já foi alterada. Então, se você tiver 3 anos no mínimo de casamento ou união estável, você com certeza pode dar entrada na nacionalidade. É bem interessante isso, né? Então, já que não é verdade, aí você que tem interesse pode correr atrás disso daí, né? Eu queria também perguntar uma coisa que não está aqui nas perguntas, mas que eu vou aqui ver na minha cabeça. E para comprar um imóvel em Portugal, quem tem interesse em comprar um imóvel é como o Brasil? É diferente? É facilitado? Isso é uma questão bastante interessante, porque... vou voltar um pouquinho no tempo. 2013, lá em Portugal, era facílimo para comprar. Era só você ter 3 meses de trabalho, lerite, ter um emprego fixo e já dava entrada no seu imóvel e pagava as parcelas. Porém, teve muitos caloteiros, infelizmente. Nossa, que triste. E por conta disso, eles dificultaram a forma. Hoje você tem que dar 30% do imóvel e depois você consegue financiar. Tendo um emprego lá, né, tendo a sua documentação correta, tudo direitinho, 30% do imóvel você consegue financiar o restante. Então, teve essa dificuldade de ter os 30%, né, eles deram eles dificultaram realmente para que não haja esse tipo de... Muito brasileiro indo para lá, né? Infelizmente. Dando calote deram muito calote e eles tiveram que dificultar a dar entrada no imóvel. Que triste, hein? Que triste, porque o europeu acredita tanto na palavra, né? Exatamente. E o brasileiro cometer esse tipo de delito aí tão grave que prejudica os outros também, né? Todo mundo. Infelizmente, né? Infelizmente. Bem, enfim, mas dá para, de repente, você comprar um imóvel lá. Quem compra o imóvel lá tem direito à cidadania ou não? Hoje em dia já não tem esse requisito, né? Você morando lá durante 5 anos, você tem possibilidade de tirar, morando regularmente, tendo imóveis, condições financeiras, tudo isso tem que ser comprovado. Você tem direito, sim, de adquirir a nacionalidade. Sim, mas se não morar lá, eu quero comprar um imóvel para ir de vez em quando, não é meu caso, lógico, né? Não é meu caso porque eu não tenho esse dinheiro todo para ficar passeando. Mas a pessoa que quer comprar um imóvel e ela quer só para passeio, para ter o imóvel, ela tem direito a solicitar a nacionalidade ou não? Ela não tem esse direito só porque ela comprou o imóvel? Então, aí tem que estudar, porque em tese o governo diz que a lei, né, fala que tem que estar residindo legalmente. Então também... o jeitinho brasileiro não cabe aí, não. Então, se residindo legalmente, significa que as pessoas também que não estão legais no país, elas estão ilegais, elas não têm direito também de comprar um imóvel. Então, não, todo mundo tem direito. Se tem condições, todo mundo tem direito. Mas para comprar um imóvel, você precisa de alguns documentos. Por exemplo, o NIF, que é o número de... Deixa eu falar. O NIF, que é o número de identificação fiscal. Então, para você ter esse número, você tem que ter alguma aliança com o país, alguma ligação. Entende? Então, você tendo esse documento, você consegue comprar um imóvel. Mas se a pessoa não for legal ainda no país, ela está lá ilegal, será que ela consegue? Não? Ilegal, eu sempre comento isso. Alguns clientes que estão lá me ligam desesperados. Brasileiros estão querendo me denunciar, dizendo que eu estou ilegal. Eu estou aqui há mais de 5 meses, total, sendo que seria 3 meses, né, o período de visto. Eu falo assim, calma. Primeira coisa é ter calma, né? Você não está ilegal, você está irregular. Por quê? Você já deu entrada no CEF, que é o Serviço de Estrangeiro e Fronteiras, você está aguardando a sua entrevista. Então, ilegal é diferente de irregular. Ilegal, você é deportado. Agora, estando irregular, não. Porque tem formas de se regularizar. Compreende? Claro. Então, tem uma grande diferença entre estar ilegal e estar irregular.
Interessante. Doutora, e quais são os documentos que a pessoa precisa ter para poder solicitar uma nacionalidade portuguesa? Olha, os documentos, eu vou falar dos principais, que são bastante, né? Mas o principal é você encontrar a certidão de nascimento do português. Posteriormente, se foi casado no Brasil, se faleceu no Brasil, precisa fazer o levantamento de todos esses documentos, né? Para conseguir, depois, para conseguir a nacionalidade. Então, a primeira coisa, você que quer tirar a nacionalidade, a primeira coisa é você saber a localização, nome completo do português, local de nascimento, não é Portugal, tem uma freguesia, tem um concelho, tem um distrito por trás desse nascimento, então todos esses dados, tem que saber a data de nascimento correta e também a filiação. Por que eu acentuei a data de nascimento correta? Porque antigamente muitas pessoas não eram registradas no dia. Lá em Portugal tem a data do nascimento e a data do batismo. Eu preciso, para ingressar com a nacionalidade, a data de nascimento. E a de batismo, ela contava também como data de nascimento? Contava. E às vezes difere de um ano para frente. Então, por isso que às vezes a gente não consegue localizar a certidão de nascimento. Porque a distância do nascimento até a data do batismo e etc. é muito distante. Então, isso dificulta. Interessante. Doutora, quem tem... por exemplo, mas tem que ter um português, né, no caso, tem que existir um português, né, uma raizinha para poder tirar a nacionalidade, né? Sim, importante. Sim. E a senhora você faz esse trabalho, né, de busca da certidão. Sim. Né, a pessoa não precisa ficar quebrando a cabeça, muitas vezes nem ir no consulado, é só contratar os seus serviços. Isso. Que você faz tudo pela pessoa. Eu preciso dos dados, nome completo, data de nascimento, local de nascimento, como eu citei, que é freguesia, concelho, distrito e a filiação, nome do pai e da mãe. Aí você consegue puxar tudo isso e consegue dar entrada na nacionalidade da pessoa. Isso, aí com os outros documentos, né? É importante citar que o sistema português, ele necessita, ele pede, é lei que tenha a atualização de todo o sistema português. Ou seja, só o assento de nascimento precisa? Não. Eu vou precisar atualizar o sistema, ou seja, eu vou precisar da certidão de casamento, eu vou precisar da certidão de óbito, eu vou precisar atualizar, se for de neto, a mãe, né, a filha dessa portuguesa, atualizar a filha, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito. Eu vou ter que atualizar tudo para depois conseguir dar a entrada na nacionalidade desse neto, né? Então precisa dessa atualização. Então fica muito mais fácil contratar, né, seu serviço do que acabar fazendo tudo, entrando pelo consulado e ficar esperando um tempo lá. Por escritório em Portugal é muito mais rápido do que pelo consulado, isso é certo. E está tendo uma demanda alta mesmo com o euro tão alto? É importante citar o euro. O euro está beirando 6,60. Isso tá bem complicado para nós, né? Mas está tendo procura sim, porque aqui o desemprego está muito alto. E lá, felizmente, tem bastante emprego, porque por euro ser baixo, os portugueses que nascem lá, eles preferem ir ganhar um pouco mais nos países vizinhos. Então, isso acaba favorecendo nós que queremos imigrar para lá, né? Interessante. Aí também aqui na conversa, a senhora falou que estava até fazendo uma promoção aqui sobre uma promoção sobre nacionalidade mesmo, né? Então, que você estava tentando baixar os preços, aí fazendo uma promoção para que as pessoas conseguissem tirar essa nacionalidade. Isso, a gente está colaborando, falar assim, ajudando bastante, porque o euro está muito alto, então a gente está baixando as taxas do serviço, tudo,
para que todos possam conseguir obter a nacionalidade e obter uma nova chance de viver, porque estamos passando por dificuldades aqui, né? Pode falar, desculpa. Então, se quiser, entre em contato, que podemos sim ajudar a encontrar tudo para vocês que precisam, tá bom? E, assim, a gente fala muito sobre cidadania portuguesa, às vezes as pessoas... mas qual é o problema de ter uma cidadania? Para quê? Vai para qualquer país. Que benefício tem? Que benefício tem uma pessoa que tem a nacionalidade portuguesa? Ai, quando eu falo nos benefícios, convence qualquer pessoa, viu? Os benefícios, você vai poder residir, trabalhar, estudar em qualquer Estado membro da União Europeia, né? Então, eu sou português, eu quero ir para a Holanda. Você pode ir normalmente, você vai poder residir, você vai poder trabalhar lá legalmente, você vai poder estudar. Então, tudo isso facilita. Eu quero ir trabalhar na Espanha. Em qualquer país você pode estar legal em qualquer país, né? Então isso ajuda bastante. Então, posso aqui citar os países que Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Luxemburgo. São muitos países que você França, pode ter Itália. acesso. França, Itália, República Tcheca, Romênia, Suécia. Ali, né? Então você tem a liberdade de conviver e viver em todos esses países estando legal. Isso é a melhor coisa. Poxa, e verdade. Mais, você quer ir para os Estados Unidos, você precisa apenas, você não precisa de visto, você precisa de apenas uma autorização prévia. Que é feito online. Feito ainda, online. Né? Então você entra no seu computador dias antes, faz essa autorização e você consegue ir. Eu vi você também consegue. $14. Isso, gente. É muito, muito mais prático. Muito diferente. Você também consegue esse mesmo visto para o Japão e também para o Canadá. Olha que interessante. Então, quem é português tem esses benefícios. Então, a gente comenta lá em Portugal que quem tem o passaporte vermelhinho tem uma série de oportunidades. Sim. Porque você consegue diversos benefícios. Tanto que ele é o terceiro passaporte mais valioso do mundo. Olha. Porque você consegue você consegue ficar 2 anos na Austrália, se você quiser, legalmente. Então, são benefícios mesmo que faz os olhos brilharem, né? Podemos dizer assim. Com certeza. Eu vi também que estudo, né, ensino médio era gratuito, até para que eles pudessem ingressar, os jovens ingressar numa faculdade. Eu cheguei a conversar com uma moça também que morou muito tempo em Portugal, que já tinha filhos adultos, e ela falou, meus filhos, eles estudaram no ensino fundamental 2 em Portugal. E quando foi para entrar na universidade, eles não precisaram, eu não precisei pagar, eles não precisaram de vestibular, eles tiveram uma seleção apenas com o histórico escolar, né? Isso. Com as notas. E um entrou em medicina e outro entrou em engenharia, e ela não pagava nada. E eu fiquei pensando, mas era público? Sim, a maioria é pública, todos conseguem. Então é muita diferença do Brasil, onde você fala, meu filho quer entrar em medicina, você já imagina que você vai ter que vender a sua casa, seu carro, quantas casas você teria para poder sustentar o seu filho na faculdade, né? Então eu fiquei pensando assim, nossa, que diferença isso, é assim mesmo? Olha, eu acredito que esses filhos, eles tiveram boas notas, mas isso também acontece. As escolas em Portugal são escolas excelentes, né? Comparado ao Brasil, são muito boas. As crianças, por exemplo, já está no ensino médio, se não tirar boas notas, fica na escola, não sai. A gente conheceu pessoas de 26 anos que estavam na escola ainda. Como assim? Isso é verdade? Aí, sim, é verdade, eles não liberam. É uma escola que é bastante rígida, em questão, força bastante a criança a aprender. Então, não é brincadeira igual aqui no Brasil, que você vai passando de ano.
é bastante rígida, tem que levar com bastante seriedade. Muitas crianças fazem reforço, né, estudam e depois contratam uma professora para ajudar, né, a recuperar notas e tudo mais. Então, é importante destacar isso, né, não é tão fácil passar, claro, mesmo sendo pública. E quanto às faculdades, olha, o que mais me impressionou foi o valor da faculdade de medicina, por exemplo, em Coimbra, gira em torno de 180 euros. Mas para quem é português, estrangeiro paga mais. Então, uma medicina, isso com é um sonho. Até eu fiquei com vontade de fazer medicina. Se você mora lá e você ganha em euro, nossa, compensa vale muito bastante, a pena. Sim. Então, tudo isso ajuda bastante a ter um futuro melhor, né? A gente vendo aqui, muita gente não consegue fazer medicina no Brasil por ser preços altíssimos, né? Então, acaba sendo muito vantajoso essa parte da educação, né? Nossa, com certeza. E você morou lá, você teve filho lá, você agora tem o escritório lá também, trabalha lá e trabalha aqui, né? Qual é a dica, Laura, que você poderia dar para as pessoas que têm vontade de ir para Portugal, tentar a vida? Olha, a dica que eu dou, primeira coisa, guardar bastante dinheiro, porque o euro está altíssimo. Mas a primeira dica é você consultar um profissional, com certeza, porque ele já tem experiência, sabe os caminhos corretos, a forma que você vai entrar no Brasil, porque vai entrar em Portugal sem ser rejeitado. Muitos brasileiros ficam na fronteira e regressam para o Brasil por ir errado, né? Então tem que ir pensando com objetivo, consultar um profissional, não ter dó na hora de escolher esse profissional, porque é esse que vai te dar um futuro, né? Entre aspas. Sim. Então a primeira coisa é consultar um profissional, ver a melhor forma de ir e tudo mais. Depois de consultar esse profissional, ter uma reserva boa de dinheiro, né? Calcular quanto tempo mais ou menos, qual a sua profissão. Tem como, às vezes, você legalizar a sua profissão lá, viu? É importante dizer isso. É possível? É possível. Tem muitas profissões que são semelhantes, né? Então dá para você atuar lá regularmente. Então, tem alguma que você lembra, assim, que daria? Medicina dá, mas você tem que fazer provas lá, né? No caso, quem fez pedagogia, teria esse... Então, difícil, o português, você fala, mas é igual, mas o português é bastante diferente, então dificulta um pouco mais, né? Você não vai conseguir dar aula, você pode dar aula de reforço, mas dar aula numa escola já é bem mais difícil, porque você tem que falar com o mesmo sotaque. A gente acha, eu entendo português. Quando você está lá, é bastante diferente. É bem pesado. O português do sul e do norte já muda. Então, você chegar do Brasil e achar que... É como nós, né? Cada região tem um português, na verdade. Exatamente. Né? Então... Tem um sotaque diferente. Então, dá para você se regularizar, dá sim para você conseguir trabalhar lá, né? Estando legal, tendo o seu número de identificação fiscal, que é documento imprescindível, é como se fosse o CPF aqui. Então, dá sim para você se regularizar, dá sim para você residir lá e ter uma vida justa, né? Uma vida mais confortável, poderíamos dizer assim. E o que nesse tempo que você morou lá, que você teve sua experiência, o que mais te chamou a atenção, assim, em Portugal, para tentar, de repente, um dia voltar mesmo? Que aí você voltou para o Brasil, né? Consolidou aqui teu escritório, e aí o que te chamou mais atenção para, de repente, tentar voltar? O que mais me chamou a atenção lá e aqui foi a segurança. Eu andava, a gente aqui tem que tomar cuidado andando com o celular na rua, né? Pelo menos em São Vicente. Lá, eu esqueci 2 vezes o celular em mercado. Eu sou um pouco esquecida nessa parte. Então, eu deixei 2 vezes no mercado e me devolveram intacto. Então, isso me chamou bastante curiosidade. A segurança, eu deixava carro aberto, não tem problema. Os filhos, o meu filho... A gente viu os filhos das pessoas brincarem na praça, tudo, né? Meu filho era bebê. Então, a segurança, isso é o que mais
que eu dou prioridade e que eu mais vi lá de excelente, né? Tanto que é o 3º país mais seguro do mundo. Então, isso é muito, muito, muito diferente de lá. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. Doutora, tem uma senhora, Neide, desculpa, né? Falei senhora aqui, ó. Neide Cardoso Carvalho, ela escreveu assim: esposa de neto consegue cidadania? Esposa do neto do português. De neto. Se o neto tiver Se o neto tiver a nacionalidade, consecutivamente, a senhora também tem direito, sim. Mas se tiver 3 anos ou mais de casadas, mas tem direito, sim. Primeiro, o neto, no caso, né, tem que tirar a nacionalidade. Daria para ele, o neto não fazer a nacionalidade da mãe e já pular direto para a nacionalidade dele? Ou precisa ter esse processo? Dá sim. Só que de neto demora um pouquinho mais. Mas dá para pular, sim, geração. E não causa problema nenhum? Não causa. Dá para pular geração e não tem problema. Entendi. O Alex Miranda, também nosso conselheiro tutelar aqui de São Vicente, ele está perguntando, em média, qual o tempo desse procedimento realizado no seu escritório? De pai para filho, leva em média 6 meses. Lógico, estamos em época de pandemia, isso pode fechar as conservatórias, pode fechar alguns órgãos públicos, né? Então, em média, 6 meses, né, a gente leva. A gente faz a nacionalidade, entrega o assento de nascimento. Posteriormente, se quiser tirar o bilhete de identidade e o passaporte, isso é feito no consulado. Mas desde que houve a pandemia, as vagas dos consulados estão quase impossíveis de tirar. Até, olha, é impossível. Está muito difícil. Então, isso a gente parou um pouco de fazer. Por causa de impossibilidade de data no consulado. Mas o assento de nascimento português sai em torno de 6 meses, no mínimo, né? Isso daí você mesmo, seu escritório mesmo faz? Isso, com certeza. Você tendo os documentos portugueses, tudo direitinho, os documentos apostilados, né? Que tem que, para ser aceito em Portugal, os documentos brasileiros têm que ser apostilados, né? Então, e não é apostilado de fazer apostila, não. É uma documentação no cartório, isso, né? Há uma convenção que se chama Convenção de Haia, que esse documento tem que ser apostilado para ser aceito. Para apostilar um documento, você precisa ir ao cartório, e esse cartório anexar um documento junto à sua certidão, né? Então, é dessa forma o apostilamento. Em média, 6 meses, né? Casado demora um pouco mais, porque eles têm que fazer uma série de pesquisas para ver se a pessoa está ou não casado realmente ou é apenas mentira, né? Como tiveram muitos golpes, né? Exatamente. A Nierceli Charlot também perguntou assim: meus filhos e marido têm cidadania portuguesa desde 2015. Eles só têm o número da utente, mas ainda não tiraram a identidade e nem o passaporte. Tem algum problema? Perde a nacionalidade? Não perde a nacionalidade. Se tem assento de nascimento, isso é uma coisa irrevogável, você tem e ponto. Quanto às documentações, bilhete de identidade e o passaporte, você não impede de você entrar apenas com esse assento de nascimento. Você pode ir normal, você é um cidadão português. Agora, as documentações você pode tirar lá em Portugal, né? Ou aguardar o consulado abrir a agenda, né? Então, em Portugal, você consegue em 24 horas, é muito mais rápido. Você paga a taxa da conservatória, você tira a foto no local e já consegue o documento instantâneo praticamente. Então, é muito mais prático, né? É o que a gente indica para o cliente. Tira a nacionalidade aqui, como o consulado está com uma agenda apertadíssima, não consegue vaga, você vai para Portugal, você consegue levar seus familiares normalmente e lá você termina de concluir as documentações lá. E ainda faz o passeio. Interessante, tá vendo? Bem, eu quero agradecer aqui a doutora Laura Beatriz pelo esclarecimento. O pessoal gostou bastante, tem comentado bastante aqui. Depois você pode procurar nas redes sociais. Aí na tela tá certinho o endereço das redes sociais. Tá sim. Né? @Laurinha
.esteves, você pode procurar. Facebook, Instagram? Instagram? Isso é Instagram, isso. Instagram. E tem Facebook também. E qual é seu Facebook? Pode deixar para as pessoas. No meu nome em particular, é Laura Beatriz Esteves, pode procurar. E também a gente tem uma página do nosso escritório, que é Portugal. No final tem 2 L's, né? Portugal.legal. Legal é de legalização, sim, tá? De direito, legal. Então é Portugal com 2 L's no final, .legal. Eu vou marcar, então, você que tem interesse, eu vou marcar aqui na página do Manhã de Notícias e vou compartilhar, e você pode procurar o endereço para você tirar mais informações com a doutora Laura. Tá bom, doutora? Se quiser também, obrigada. tem o WhatsApp, depois pode passar. Eu passo. Tá bom, obrigada, viu, doutora? Agradeço, eu que agradeço a todos os ouvintes e espero que vocês tenham o direito de tirar a nacionalidade e pode nos chamar. Muito obrigada. Isso aí, muito obrigada pela manhã de hoje. Amanhã nós voltaremos com Manhã de Notícias, eu espero você. Um bom dia. Nova FM 87.9. Agora,